Seminário 4, aula 3. Então, vamos dar continuidade à aula anterior. Uma aula bem importante, se você não viu, volta lá. A gente falou muita coisa importante que essa aula está dando segmento. Então, a gente dá segmento falando de um outro ponto que o Lacan traz, que é bem importante, né? Que ele vai trazer nesse seminário, que é uma espécie de uma questão, na verdade, uma questão de contraste que o Lacan faz, né? E contraste do quê? Ele faz um contraste desse registro do simbólico e do imaginário. Então, qual que é a ideia? Porque esse ponto vai ajudar ao quê? A visualizar um pouco dessa crítica que o Lacan está tentando fazer a essa perspectiva de relação de objeto. Então, o Lacan vai dizer que esses teóricos da relação de objeto, eles ficam presos, olha que importante a crítica, eles ficam presos no próprio imaginário. É como se eles estivessem achando que a relação... Por quê estão presos no imaginário? Porque é como se eles estivessem achando que a relação entre mãe e filhos, que essa... Porque quando eles afirmam tudo que a gente afirmou na aula 2, seria o mesmo que afirmar que a relação entre mãe e filho, o eu e o outro, essa relação dual, ela é uma relação direta, né? Por que direta? É uma relação espelhada, harmoniosa. Só que assim, o sujeito ele se constitui, né, para o Lacan, quando o simbólico ele vai entrar e quebrar justamente essa ilusão de fusão que está incutida nessa ideia, que está incutida nessa relação ideal, dual. Então, esse contraste que o Lacan traz para a gente refletir a questão do imaginário e do simbólico, essas diferenças dos dois registros, ele vai fazer isso e a gente pode resumir aqui, de alguma forma, as ideias. Registro imaginário, relação mãe, mãe-filha, uma relação dual. Ela é baseada o quê? Na imagem, ela é baseada na identificação e na rivalidade. Olha, isso são coisas que eu estou falando desde as aulas anteriores. Volta lá, estuda, assiste as aulas, você vai ver que vai fluir legal. Então, assim, são coisas baseado na imagem, na identificação e na rivalidade. Então, são essas funções que estão envolvidas nesse registro. E aí, a lógica por trás desse registro é uma lógica do... Como se fosse assim, ou eu, ou o outro. Ou é eu, ou é o outro. Isso nessa ideia da captura especular. Ou é o eu, ou é o outro, na captura especular. Porque registro imaginário está falando desse registro especular também. E aí, quando a gente vai para o registro simbólico, a gente vai para o registro simbólico, a gente não pode esquecer, né, desse contraste que a gente está fazendo entre os dois registros, e lá na frente a gente vai entender por que está fazendo esse contraste, mas a gente não pode esquecer que a gente tem no registro simbólico a entrada de um outro elemento. Que elementos são esses? O pai, né? Isso é bem importante. Bem importante. O pai, a lei, a linguagem. Então, essa entrada que é fundamental para a divisão do sujeito, para quebrar essa relação dual, no contraste que a gente está fazendo, a gente observa que no registro simbólico, a gente tem a entrada desse terceiro elemento. Pai e lei e linguagem. Tá bom? Então, a gente não pode esquecer que o registro simbólico é estruturado pela linguagem e pelas leis.
Leis essas que são leis sociais. Então, a lógica do discurso, né? A lógica envolvida é a lógica do discurso, a lógica da palavra e também da dívida simbólica. Calma, a gente vai falar sobre isso, tá bom? A lógica da dívida simbólica. É como se você tivesse uma dívida, né? Com essa lei, com esse pai representante da lei. Então, a gente continua falando aqui com o Lacan também da questão do real. Vamos lá para o real agora. Vamos para o real. E aí, na questão do real, o real, a gente não pode esquecer que é aquilo que escapa à simbolização, né? É o que não pode ser dito de outra forma. É porque é impossível. É, é a ideia do traumático. É tão impossível que, então, é traumático. Então, a gente está falando de uma matéria que é bruta, que resiste à linguagem e que justamente, por isso, sempre retorna ao mesmo lugar, vai estar retornando ao mesmo lugar. Então, quando a gente fala desde o real, a gente não pode esquecer desses elementos daí. Tá bom? E retorna ao mesmo lugar como? Outra coisa que é importante, retorna como no sintoma ou como angústia. E a gente está falando do objeto A, que a gente vai falar lá na frente. Mas a ideia aqui é volta como sintoma ou volta como angústia no real, tá bom? É, então, é justamente, a gente está falando desse, por que do contraste que a gente fez aqui do registro simbólico e registro imaginário? Porque é justamente no real, que vai impedir. Olha que importante isso para quem está estudando, lendo, vendo as práticas discursivas do Lacan, entrando nesse universo, está passeando. Então, é assim, é no real que vai o quê? Vai impedir essa harmonia perfeita, essa relação dual complementar, harmoniosa, o real impede. Aliás, mais do que impede, ele vai garantir essa impossibilidade, essa harmonia. E aí a gente volta para a aula anterior, volta lá para assistir se você não assistiu. Mas na aula anterior a gente falou o quê? Que o Freud, inclusive o Lacan relembra essa situação do Freud, de que na relação entre homem e mulher, algo não vai bem ao real aí, garantindo a não harmonia, impedindo essa harmonia. Algo não vai bem entre o sujeito e o objeto, ao real envolvido. Então, se a gente voltar na ideia, né? Se a gente voltar na ideia do imaginário, vamos fazer esse passeio, voltar. Se a gente voltar na ideia do imaginário, a gente vai falar o quê? Da relação do espelho, especular, né? Que é bem característica das relações pré-genitais, né? Que são constituintes, são importantíssimas, né? E o que que é pré-genital? Essa ideia dual do uh, como ver e ser visto, vejo e sou visto, né? Então tem uma dualidade aí, né? Eu ataco, eu sou atacado. Olha a reciprocidade na ideia do imaginário, na ideia do espelho, né? Então, o sujeito, se a gente pegar essa ideia do imaginário, o sujeito ele se faz o quê? Objeto para o outro. Concorda? A gente está falando de espelho, de reciprocidade, o sujeito ele se faz objeto. Como assim, Rodrigo? O sujeito se faz objeto com o outro. Ele se faz por conta da reciprocidade, né? Qual? Tem uma posição de sujeito e objeto que vai intercambiando. É o sujeito se relacionando com o objeto de uma forma dual, harmoniosa. Eu vejo, eu sou visto, eu ataco, eu sou atacado. Olha o intercâmbio aí, harmonioso e imaginário, porque é imaginário, né? Então, a posição do sujeito nessa relação imaginária são posições intercambiáveis. E aí, esse tipo de relação intercambiável é o que se chama de espelho.
Relação em espelho. É isso. Lembra sempre, quando falar de relação em espelho, do intercambiável ver e ser visto, atacar e ser atacado, né? E a gente falou anteriormente da impossibilidade. E aí, a gente está falando que a base imaginária ela tem essa questão de ser constituinte do eu. É a base imaginária que constitui o eu, certo? Desculpa, tenho vontade de ser. Desculpa. Então, essa base imaginária para a constituição do eu. E aí, a gente tem aí um modelo, então, para a relação dual. Esse modelo de constituição do eu. Olha como que você fala do eu, você está falando de relação, de base, de uma relação dual, né? Só que, assim, o negócio está longe de ser simples assim, né? Então, direto, né? Não é assim, no final das contas, né? Então, no modelo imaginário, que é a ideia dessa relação do espelho, né? O sujeito e o outro, eles vão se refletir, eles vão se confundir, eles vão trocar posições, né? Que é a ideia do intercambiável, eu vejo, depois eu sou visto, depois eu vejo, né? Então, eles vão fazer essa troca de posição, ver, ser visto, né? O eu vai se formando nessa intercambialidade, nessa relação dual. Então, é assim que o eu está se constituindo. Então, essa é o que está aí, então, por trás. É, mas também a gente está falando da base, né? A base da relação pré-genital, né? Relação pré-genital, que é marcada pela rivalidade, né? Lembrando, tem um elemento é um elemento do registro do imaginário, essa rivalidade, a confusão entre sujeito e objeto, que é uma confusão, não é? A gente está falando de uma confusão nessa relação dual, né? Então, a gente fala aí, no final das contas, de um modelo de dualidade, dualidade imaginária, né? Que é o que é criticado pelo Lacan, justamente criticado, né? Porque essa teoria da relação dos objetos, né? Vai se manter justamente. Ficar na teoria da relação dos objetos é ficar sem atravessar o simbólico. Afinal das contas, Lacan, a grande crítica é essa. Fica aí, camarada, na relação objetal, sujeito-objeto, harmoniosa. Você não está atravessando o simbólico, só isso. Então, então, a gente fala que, agora, a gente pode falar um pouquinho da consequência. Tem uma consequência clínica essa abordagem, né? Esse tipo de abordagem, né? Por quê? O Lacan ele vai entender que é, essa prática ela vai promover o quê? Afinal das contas, na clínica, uma identificação do paciente com o quê? O que está em jogo aí, gente, nessa relação dual? Trabalhar dentro dessa teoria da relação dos objetos. A identificação do eu, a identificação do paciente com o eu mais forte, né? Do analista. O analista servindo de régua, base. Essa é a ideia da análise. Não, mas naquela época era esse o caminho, né? Então, que análise aí por essa via, a gente está falando de uma adaptação à realidade. O analista se coloca como um modelo dessa adaptação. Pior ainda, né? Olha como está o sujeito, ele está cheio desse imaginário, o analista atuando dessa forma, segundo Lacan. Então, é um processo que vai, então, no final das contas, se reduzir ou se resumir a um processo de uma pedagogia corretiva. Essa é a análise que o Lacan está criticando. Uma pedagogia corretiva. Então, é um. Lacan vai chamar isso de um imperialismo, né? Significação, né? O analista vai impor o seu próprio sentido pro analisante, né? Vai impor esse próprio sentido da realidade, o bom sentido de realidade.
É complicado, né? Porque e aí, quando o analista não estiver bem, passa por uma crise, pode passar, né? Então, tá com uma questão no dia, não tá com condições, e aí? Como que fica? A própria imagem do analista, né? Ela se cai por terra, né? Então, ele entra em crise, né? Até no processo analítico, que essa é o referencial, né? Essa imagem constituída no imaginário como um eu mais forte que serve de régua, modelo para o analisante. Então, tentar fazer que o paciente se adapte à realidade constituída por esse eu mais forte do analista é bem complicado. E no final das contas vai ser o quê? É o analista corrigindo o sujeito. E isso desvia completamente do trabalho psicanalítico, né? Concorda? Sai fora. Então, é de você escutar o desejo do analisante. O analista, no final das contas, está impondo o seu próprio sentido e corrigindo. Isso é péssimo, né, para o Lacan. Lacan vê isso como algo péssimo e não deixa escondido, não. Muito pelo contrário, deixa muito claro, que é uma crítica contundente do Lacan, né? Então, quais são os efeitos que a gente pode entender nesse seminário, do que estava rolando lá com esse seminário? Que aí está acima de um debate acadêmico. É um debate. Ele não está debatendo com esses pós-freudianos, né? Na verdade, o que Lacan faz com esse seminário é uma intervenção, uma tentativa de redefinir a ética da prática analítica. Então, olha o tamanho da importância. O seminário é muito importante, né, para a psicanálise. Então, há um desmantelamento na busca desse objeto, né, esse objeto harmonioso. E ele, Lacan, vai estabelecer, então, essa urgência, né, de um novo arcabouço teórico mesmo, né, restaurar essa psicanálise como uma prática mesmo, né, que não vai estar buscando ajudar o, o sujeito, né, a se adaptar, mas permitir que ele, na verdade, olha que legal, permitir que ele confronte a sua falta. A gente não falou da falta tá no objeto? Então, é permitir que esse sujeito confronte essa falta com o seu desejo e com o real que o estrutura. Certo? E é isso. É isso, é isso.